Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nájila e eu sou mãe do Benjamin, de 6 meses. Amor, como que é que a gente apelidou a doutora Januzzi aqui em casa? Deusa. Tem que ser mais alto, eu acho. Deusa! Exatamente. A doutora Januzzi virou a deusa aqui de casa, porque desde que eu me inscrevi no curso lá na gestação, a gente mudou muita coisa aqui em casa. A gente tirou a televisão do quarto, passou pra sala. A gente já tem um ambiente muito mais calmo durante as noites. As nossas noites eram sempre muito agitadas, era sempre em volta de amigos, né, antes da gestação. E hoje a gente tem uma rotina muito mais tranquila, muito mais calma. E eu tenho pra dizer que o curso Sono Rotina não mudou só a vida do Benjamin, de 6 meses. Mudou a nossa vida, de 30 anos. O nosso sono está melhor, a nossa vida em si está muito mais calma, está muito mais tranquila após as dicas da doutora Januzzi. O Benjamin não é um menino que dorme 12 horas por dia. Acho que ele nunca dormiu 12 horas por dia. E ele quer participar do vídeo. Mas ele tem o melhor sono possível para a idade dele e para a realidade dele. O Benjamin acorda 2, às vezes 3 vezes à noite para mamar, mas ele desperta, mama e segue dormindo. E eu faço cama compartilhada com gosto quando isso acontece, porque eu sei que vai passar. E eu só sei disso através do curso da doutora Januzzi de Sono Rotina. Então, muito obrigada, doutora. Deusa Januzzi! Você já parou para pensar que seu bebê poderia estar dormindo melhor? Que talvez ele esteja um pouco longe ainda do melhor sono possível para a idade dele, para a maturidade dele? Que talvez a soneca possa ser um pouco melhor, ou que o sono noturno mais longo, ou os despertares noturnos menores, em menor quantidade, também mais curtinhos? Se você parou para pensar isso, a Semana Sono e Rotina foi feita para você. Eu decidi criar essa semana justamente para a gente conversar, para eu explicar para vocês quais são as principais ferramentas para o bebê dormir o melhor sono possível. Veja que eu vou bater muito nessa tecla do melhor sono possível. Não são 13 horas por noite desde que a criança nasce. Não é o bebê chorando no berço ele que se vire, não. As crianças têm maturidades diferentes. Algumas vão dormir muito, outras vão dormir um pouco menos, mas todas, absolutamente todas, conseguem ter o melhor sono possível para elas se nós, adultos, fizermos a nossa parte. E é isso que a gente vai discutir aqui na Semana Sono e Rotina. A maternidade não precisa ser horrível, não precisa ser um caos. A gente não precisa se enrolar toda pro bebê dormir. Não precisa ser ruim. Não é um céu de brigadeiro sempre, sim, às vezes a gente tem dificuldades, mas com as ferramentas certas e sabendo o que você tá fazendo, você consegue sim colocar o seu bebê para dormir. Você consegue sim encontrar junto com ele o melhor sono possível. E é isso que eu vou te ensinar na Semana Sono e Rotina. Se você não me conhece, eu me chamo Ana Bárbara Januzzi Lagoeiro, sou médica, sou mãe e comecei a aprofundar os meus estudos em sono e rotina, porque isso a gente não vê na faculdade, tá? Não é todo médico que sabe sobre sono e rotina, infelizmente, porque isso não são assuntos que a gente discute dentro da faculdade. Comecei a aprofundar os meus estudos em sono e rotina quando eu identifiquei que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Quando nasceu minha primeira filha, eu via que as orientações, elas eram muito rasas, elas eram muito distantes da realidade de uma família, elas não levavam em consideração nem a maturidade do bebê, nem a mãe, nem o puerpério da mãe, nem como a gente se sentia com aquelas coisas. As orientações não eram boas. E o pior, não eram eficazes, né? Se fossem ruins, mas eficazes, estava bom. Elas não eram eficazes. Porque os bebês continuavam acordando, os bebês continuavam dormindo mal. E aí quando você vai olhar, qual é o problema? O que está acontecendo? É que a gente olha o sono na hora de dormir. Gravem isso. Sono não se resolve na hora de dormir. Existem coisas que nós precisamos e podemos fazer ali na hora de dormir. Por exemplo, um bom ritual de sono noturno. A gente vai ter uma aula sobre isso na Semana de Sono e Rotina. Mas isso não faz mágica, isso não faz milagre. Se todo o resto ao longo do dia e dos dias não tiver sido resolvido, organizado, não tem milagre, não tem ritual de sono noturno, chantala, chá de camomila que resolva. E é isso que eu quero falar pra você. Eu quero falar das bases, das coisas que realmente funcionam e precisam ser aplicadas em todas as crianças. Atualmente, eu tenho um curso de sono e rotina e lá já são dezenas de milhares de famílias e todas elas falam a mesma coisa. O conhecimento liberta pra gente fazer a nossa própria rotina, pra nós entendermos o nosso bebê, pra nós decidirmos, nos empoderarmos da decisão. Então, diferente de uma tabela pronta que te entregam e falam, seu bebê precisa dormir isso com essa idade, não é isso que você vai ver aqui. Você vai aprender as ferramentas para olhar para o seu filho, que é tão único
e dizer, bom, ele talvez precise de uma soneca mais longa, talvez a soneca precisa ser diferente para ele, talvez o sono esteja ruim por isso, isso, isso. E é isso que a gente vai conversar hoje na semana de sono e rotina. Antes da gente começar com a nossa aula de hoje, que é os mitos relacionados ao sono do bebê, eu queria te dizer que você vai encontrar muita gente falando sobre sono e rotina. Hoje é um tema que tá na moda. Muita gente, inclusive, copia muita coisa e fala muita coisa, mas passa sempre aquilo que você aprender pelo filtro do seu instinto, pelo seu filtro de mãe e, obviamente, pelo bom senso, né? Tem gente que nem bom senso tem pra falar sobre sono e rotina. Tem muita gente usando estratégias de marketing do tipo seu bebê dormindo tantas horas por noite, garantindo coisas. Gente, isso não é real. As crianças são diferentes, as crianças funcionam de forma diferente, cada uma tem um grau de maturidade, cada família funciona de uma forma diferente. E daí, se você entra numa de acreditar que vai fazer A, B e C e o seu filho vai dormir tantas horas por noite específicas, você pode se frustrar. E frustração não combina com uma maternidade feliz e tranquila. Então, troca a ideia de dormindo tantas horas por noite por dormir o melhor sono possível. E só você vai poder dizer qual é o melhor sono possível. Lá no curso Sono e Rotina, tem mães que, com as mudanças que a gente implementa, os bebês começam de fato a dormir 12 horas por noite sem acordar. Quer dizer, fazendo micro despertares, né? Maravilhoso! Existem outras famílias que a criança desperta ainda uma vez e mama, ou 2 vezes, dependendo da idade, mama e logo dorme. Elas encontraram o melhor sono possível pro bebê delas, sem uma fórmula, sem um grande padrão. E é isso que eu vou te mostrar nessa semana Sono e Rotina. A gente vai falar hoje sobre os mitos relacionados ao sono do bebê. E são vários. E muitas vezes a gente nem sabe que são mitos, tá? Muitas vezes a gente sai replicando na nossa casa sem entender que são mitos, sem entender que aquilo que está sendo feito não tem nenhum embasamento, não é baseado em evidências, não faz sentido, mas a gente segue replicando, porque é assim mesmo, a gente segue replicando as coisas. Então hoje nós falaremos de mitos que precisam ser abolidos dentro das casas. Eu espero que você tenha o seu caderninho aí, que você anote, para você conseguir ver quais são os mitos que você está fazendo na sua casa e aqueles que você pode parar de fazer. Por favor, se você puder, se você quiser, coloca esse conteúdo também naqueles grupos de WhatsApp. Pode botar a inscrição da semana, ela é gratuita, porque tem coisas que todas as mulheres fazem, todas as famílias fazem dentro de casa e que elas atrapalham muito o sono do bebê, a gente nem sabe. Ajudar uma outra pessoa nesse momento pode fazer toda a diferença para o sono daquele bebê ficar melhor, né? Uma das coisas que eu falo sempre para as minhas alunas é: multipliquem o conhecimento. O conhecimento está aí para ser multiplicado. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é que existem várias abordagens em relação ao sono do bebê e algumas serão muito cruéis. Então, cuidado com essas abordagens cruéis. Existem pessoas que falam que o bebê está testando, a mãe, né? Existem pessoas que falam que o bebê, se não está com fome, não precisa mamar. Existem pessoas que tentam regrar o horário de mamada do bebê, por exemplo, embora há muitos anos a gente já saiba que a amamentação precisa ser em livre demanda. E a amamentação em livre demanda é totalmente compatível com rotina. Pessoas que não entendem nada de fisiologia do bebê, que colocam rotina como mamar a cada 3 horas. E se o bebê sente fome ou precisa mamar por outro motivo, entre o momento que mamou e as 3 horas depois, você não pode amamentar porque estaria saindo da rotina. Isso é loucura. Eu vivi isso na minha pele. Quando a minha primeira filha nasceu, eu comprei um livro desses de treinamento de bebê. Eu já era uma estudiosa de sono e rotina, mas não tanto. Eu não tinha sentido na pele, né? Eu estudava, falava, orientava, mas eu não tinha sentido na minha pele. Tive que aprender muita coisa para mudar as minhas formas de orientação, inclusive. Por isso que eu falo para vocês que na faculdade a gente aprende muito pouco. E tá tudo bem também, a gente precisa seguir estudando por fora. Comprei esse livro e lá era exatamente isso. A minha filha tava me testando, eu tinha que colocar um portãozinho pra ela não entrar no quarto, porque ela não podia chegar perto do meu quarto. Se ela tava querendo mamar o tempo todo, certamente eu tinha feito alguma coisa de errado. A culpa era sempre em mim. Eu era sempre culpada. Sempre a mãe tinha feito alguma coisa errada. Eu falei que não é possível. Não é possível que nós olhemos para uma mãe que tá ali se desdobrando, fazendo o seu melhor e fale: você é culpada do seu bebê dormir mal? Você é culpada do seu bebê mamar? Não. Na verdade, é normal que o bebê precise mamar. E é normal, inclusive, que ele responda a questões do ambiente de uma forma ou de outra. Então, a gente não precisa deixar o bebê sem mamar. A gente precisa ajustar as questões do ambiente para que ele pare de acordar, por exemplo. Mas esses livros não falavam isso. Então, cuidado, porque eu sei que o que eu li, vocês também vão ler. O que eu aprendi, vocês também vão ver. E se eu pudesse dar uma dica para todas as mães é: cuidado com o que vocês estão aprendendo por aí. Aprendam, mas não deixem de passar pelo filtro. O filtro dos instintos. Agora, sem mais delongas, eu quero falar para você sobre o primeiro mito relacionado ao sono do bebê, que é: bebês manipulam e pedem colo na hora de dormir porque foram mal acostumados. Não.
Por favor, não caiam nessa. Um bebê de 3 meses não está te manipulando. Um bebê de 6 meses não está te manipulando. A criança só pede o que ela precisa. Nós, hoje em dia, falamos bastante da teoria da esterogestação, que é uma teoria, não é baseada em evidências, tá? Hoje nós buscamos sempre as melhores evidências e a teoria da esterogestação não tem evidências sólidas que a sustentem, embora, para mim, ela seja uma das mais lindas e mais fisiológicas teorias do mundo. É uma teoria que fala que o bebê não nasceu pronto. E aí, nos 3 primeiros meses, ele de fato precisa de mais colo, de mais apoio, de ficar mais pertinho. Essa teoria é linda, mas presta atenção, ela não deveria acabar nos 3 meses, porque com 4 meses a criança segue sendo dependente. Se você tem um bebê de 4 meses aí do outro lado, se você deixar ele no chão, você acha que ele resolve a vida dele? Não resolve, eles seguem sendo dependentes. O bebê só pede o colo que precisa. Se ele tá pedindo colo para dormir, é porque ele precisa daquele colo naquele momento. Talvez, se o seu bebê, por exemplo, esteja ficando muito angustiado antes de dormir, ansioso, irritado, estressado, talvez muitas coisas que foram feitas antes, ao longo do dia, ao longo dos dias, o cortisol que pode estar lá em cima porque não dormiu direito durante uma semana, aí cada caso é um caso. Essas coisas sim podem estar influenciando no sono do seu bebê, fazendo com que ele peça mais colo porque ele quer ser acalmado. Isso não significa que você não tenha que acalmá-lo naquele momento. Você vai acalmar o seu bebê e depois você vai fazer uma análise do que é que poderia ter mudado, do que é que poderia ter sido diferente. Bebês não pedem colo porque estão manipulando, eles pedem colo porque eles precisam. Eles são bebês, né? Nunca podemos esquecer disso. Bebês não são mini adultos. São bebês. E aí você se pergunta, será que não tem nada que eu possa fazer, então, pra esse bebê? Porque você tá falando, sim, ele pede colo, meu bebê pede colo, eu tô dando colo, mas não tem nada que eu possa fazer? Tem muita coisa que você pode fazer, né? Na aula 2, a gente vai falar sobre a interação do genótipo e do ambiente, causando tal do fenótipo. E lá você vai aprender um monte de coisa, passos fundamentais, mas tem muita coisa que você precisa fazer e pode fazer. Isso não significa que você tenha que deixar de dar colo pro seu bebê, ok? O mito número 2 é o seguinte: todo bebê dá trabalho pra dormir. Gente, não é verdade. Muitos bebês dormem tranquilamente quando a gente ajusta as questões do ambiente, as questões de rotina, as questões de estímulo. Muitos bebês dormem tranquilamente, mais facilmente. E talvez o seu bebê que esteja demorando 40 minutos pra dormir, com questões ajustadas, durma 20. Dorme em 20 minutos. Então, não é todo bebê que dá trabalho para dormir. Alguns dão mais trabalho do que outros. Alguns apresentam uma forma de tentativa de dormir mais estressante do que outros. Mas de jeito nenhum isso vai significar que o seu bebê não tem jeito. Que ele dá trabalho para dormir, ele vai dar trabalho para dormir sempre. Que não tem nada que a gente possa fazer. Não significa isso. Mito número 3. Meu bebê vai ficar mal acostumado se ele dormir na cama ou no colo. Não, gente, não vai. Quantos adultos vocês já viram dormindo no colo dos seus pais? Acho que nenhum, né? Por quê? Porque essas coisas se resolvem. Onde o seu bebê vai dormir é decisão sua. Eu advogo para que ele durma no melhor local onde toda a família durma bem. Se para toda a família dormir bem é fazer cama compartilhada, porque aí o bebê desperta menos e aí ele mama mais facilmente, tá maravilhoso. Faz cama compartilhada com segurança, existem orientações específicas para isso. Faça cama compartilhada com segurança e segue o baile. Se para sua família cama compartilhada não é uma opção porque o seu bebê se mexe muito, também tá tudo bem. Você pode ensiná-lo a dormir no berço, mas não significa que ele ficará mal acostumado se ele tirar uma soneca no colo, ou se ele precisar de colo para dormir, para ser colocado para dormir, ou se ele dorme mamando. Isso não é uma associação negativa, isso são necessidades. A sociedade olha para os bebês de uma forma muito cruel. E não só para os bebês, para as mães também. Que geralmente são as mães que estão fazendo os bebês para dormir nesse momento. Não só, obviamente. Mas se o bebê mama peito e tá mamando para dormir, a gente sabe que quem tá fazendo isso é a mãe. É normal que o bebê peça isso. Não caiam nessa de que o seu bebê tá fazendo alguma coisa de errado ou que você tá fazendo alguma coisa de errado por dar colo ou peito, tá? Não funciona desse jeito. Mito número 4. Tem que segurar o bebê acordado durante o dia para ele dormir bem durante a noite. Gente, não. Por favor, não façam isso. Eu já vi pessoas colocando o bebê na frente da TV para ele ficar acordado durante o dia para que ele dormisse bem à noite. Bebês tão pequenos quanto 20, 30 dias. Não façam isso. Isso é um mito enorme e traz prejuízos enormes para a criança. Não dormir o necessário, e para um bebezinho o necessário pode ser, por exemplo, 18 horas por dia assim que ele nasce, então são várias sonecas, ele dorme bastante ao longo do dia e também dorme de noite. Não dormir o necessário pode aumentar o cortisol e muito. Esse cortisol lá em cima impede que o sono noturno seja reparador, o sono fica mais leve, a criança acorda mais. Existe um termo engraçado que é a criança que não faz soneca de dia faz soneca de noite, e é mais ou menos
menos por aí. O sono fica muito prejudicado. As crianças precisam e devem dormir tudo aquilo que elas solicitam, o quanto elas pedem. E quanto é que o seu filho precisa dormir, só você vai saber. Observando seu filho, entendendo as janelas de sono, dando os melhores estímulos possíveis, cuidando do ambiente, e aí você vai saber o quanto ele precisa dormir. Não é para deixar a criança acordada de dia para ela dormir de noite, tá? O mito número 5, e esse mito é de utilidade pública, porque salva vidas. O bebê deve dormir de lado. Não, o bebê não deve dormir de lado, mesmo que ele tenha refluxo. O bebê não deve dormir de lado em nenhuma situação. A posição de lado é uma posição muito instável e a criança pode cair para bruços, e bruços também não é uma posição segura. A não ser que você esteja diretamente observando seu bebê, por exemplo, numa soneca, enquanto ele dorme de bruços, o bebê deve sempre ser colocado de barriga para cima. Depois dos 4, 5 meses, o risco da síndrome da morte súbita do lactente, que é o grande problema quando a gente fala de bruços, ele diminui bastante, tá? Então, se a criança já sabe rolar e desvirar, né? Rolar para um lado e rolar para o outro, tá bem mais tranquilo deixá-la dormindo de bruços. Mas antes disso, não. E até o primeiro ano de vida, a orientação é sempre dormir de barriga para cima. Não caiam nessa de que a criança tem que dormir de lado ou de bruços, porque assim ela dorme melhor. Por favor, se você for colocar o seu bebê para dormir de bruços ou de lado, olho nele. Não pode deixar ele sozinho, tá? O tempo dessa aula tá acabando, essas aulas são mais curtinhas mesmo, porque eu sei que vida de mãe é corrida, mas eu quero te convidar para assistir a aula número 2, onde a gente vai falar dos passos fundamentais para o sono do bebê. Além disso, aqui embaixo tem uma caixinha que você pode deixar a sua dúvida, e eu queria muito te pedir para você deixar nessa caixinha o que você aprendeu na aula de hoje. Qual foi o maior aprendizado dessa aula? Escreve aqui embaixo, vai ser muito interessante para as outras mães também lerem e sacarem o que foi importante, assistirem o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, também escreve aqui embaixo. Em algum lugar dessa página tem o meu botão do YouTube, o canal que eu tenho lá com vários vídeos sobre maternidade. Se você quer continuar aprendendo, se você quer continuar estudando, vai lá, acompanha o canal porque tem muita coisa. Só você se inscrever. Procura o botão, ele tá em algum lugar aqui dessa página. Enfim, foi maravilhoso gravar essa primeira aula para vocês. Eu espero você na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar dos passos fundamentais e lá você vai poder começar a colocar a mão na massa para o seu bebê encontrar o melhor sono possível para ele. Até a próxima! Bom, como é que o curso me ajudou? Na verdade, eu acho que eu sou uma mãe tranquila por causa do curso. Quando eu conheci a Semana Gratuita de Sono e Rotina, minha filha tinha uns 15 dias e eu tava completamente perdida, não sabia o que fazer. Era muita cólica, era muito choro e eu só botava lá no peito e não sabia o que fazer. A Semana de Sono e Rotina me deu uma tranquilidade, me orientou de forma rápida. E eu apliquei algumas coisas na minha filha e teve uma resposta muito boa. E eu não quis parar por aí. Que quando você pega um pouquinho, experimenta um pouquinho da Ana Bárbara, você quer mais, né? Fiz o curso e foi a melhor coisa que eu fiz, foi o melhor investimento, porque me tranquilizou, me preparou de uma forma melhor. Eu aprendi a observar minha filha, conhecer ela melhor, tirei aquela coisa de ficar comparando. Mas o filho da minha amiga dorme 12 horas. E minha filha sempre dorme muito bem, graças aos ensinamentos da Ana Bárbara. E eu só tenho a agradecer. Eu indico para todo mundo.